paz, meus queridos. Bom dia. Bom dia na paz do Senhor. Deus está te chamando nessa manhã. Você não acordou em vão. Você acordou porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida. E Deus, Ele nos ama como seus filhos amados e sempre quer o melhor para cada um de nós. Deixa eu te dizer, a palavra de vitória já foi liberada. Pode ser que você agora esteja se perguntando, mas como eu posso ter certeza se isso mesmo é verdade? Então venha comigo, abra sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, o que o Senhor colocou em meu coração. Em primeiro lugar, eu quero ler com vocês em Josué, no capítulo 6, no verso 20. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Aleluia! E eu quero ler com vocês também em Hebreus, no capítulo 11, no verso 30, que diz o seguinte: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Aqui, nós podemos perceber que é a primeira cidade a ser conquistada. E ela está registrada no livro de Josué, no capítulo 6. E nessa maravilhosa história nós encontramos chaves básicas para viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Houve obediência da parte do Senhor, porque as muralhas pareciam intransponíveis aos olhos daqueles homens. Assim como diante de nós surgem situações, talvez na área financeira, talvez uma traição, talvez uma rejeição, talvez algo que esteja acontecendo na tua vida emocional, que parecem muralhas intransponíveis. Mas o Senhor quer te dizer nessa manhã que Ele sabe que é difícil, mas Ele quer ver você tentando sem desistir. Ali nós vemos que Deus ordenou ao seu povo para que durante 6 dias dessem uma volta, rodeando toda a cidade. E no 7º dia, Deus disse que o povo deveria rodear a cidade 7 vezes. Parem para pensar um pouco aqui comigo e imaginem a dificuldade que Josué e todo aquele povo tiveram para dar estas 13 voltas em volta da cidade de Jericó, porque no meio daquele povo tinha crianças, idosos, gestantes. Todo aquele povo caminhando quilômetros para cumprir exatamente o que Deus tinha ordenado. Uma tarefa nada fácil. Deus sabe que é difícil, mas Ele só quer ver você tentando, fazendo a vontade dEle para a sua vida. E analisando toda essa dificuldade que o povo tinha para dar aquelas voltas, com certeza Deus cooperou com eles, multiplicando as forças de cada um que estava naquela caminhada. Por isso hoje eu te digo, não pare, não desista. Vá rodeando essa muralha que talvez se ergueu na tua frente, seja na tua vida emocional, no teu casamento, nas tuas finanças. Deus está contemplando o teu esforço. Deus está vendo a tua perseverança. Deus está vendo que você não está desistindo fácil. A caminhada não é fácil para ninguém, mas Deus se alegra ao ver o seu filho tentando ao invés de desistir. E saiba que eles rodearam em silêncio. O grito fica para o final.
porque nós sabemos que o silêncio movimenta as coisas. Então, nós podemos ver em Josué 6:10 que diz: Josué tinha dado a ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. O silêncio também é movimento. O silêncio, além de ser a melhor resposta, também responde até aquilo que não foi perguntado. O silêncio é sinal de sabedoria. Quem realmente almeja derrubar muralhas, ele precisa insistir, caminhar, e muitas vezes ele trabalha em silêncio. Ele não pode abrir mão dessa arma poderosa do silêncio na batalha. Lá na empresa, lá no casamento, ele vai orando, jejuando, clamando para que essa muralha caia, mas em silêncio. Ele não sai por aí contando a estratégia, o sonho, o projeto que Deus deu para ele. Ele não sai contando para todo mundo. Ele guarda para si. Ele se posiciona, ele reage frente às dificuldades, sabendo que Deus prometeu para a sua vida. E quando as muralhas caírem, então sim, todos verão e ouvirão a respeito do que Deus fez em sua vida. Há tempo de calar, há tempo de falar. Não faça alarde, deixe para dar o brado no final, na vitória. Outra coisa que nós aprendemos com eles aqui claramente: não há vitória sem luta. Nós podemos ver aqui no versículo 3 do capítulo 6, onde Deus disse para Josué juntar todos os homens de guerra para rodear a cidade. Homens de guerra aponta para a guerra que o cristão tem, para a luta do dia a dia, para aquilo que eu e você enfrentamos, para que possamos chegar ao nosso propósito definitivo. Nós sabemos que nosso dia a dia envolve desafios, conflitos. Nossos inimigos também lutam constantemente contra nós, tentando nos impedir de tomar posse da nossa herança em Jesus Cristo. O mundo luta contra nós, a carne luta contra nós, o maligno luta contra nós. E contra esses inimigos não tem como vencer sem lutar, não tem como receber a coroa sem batalhar. Em Gênesis 3:15, Deus declarou guerra contra o inimigo. Na cruz, Jesus conquistou a nossa vitória. Então, não elimine esse aspecto de batalha da fé em Cristo em todas as circunstâncias que você estiver vivendo neste momento. Estamos em guerra porque estamos a caminho da terra prometida. A única paz que estamos é quando nós estamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas devemos muitas vezes estar até contra os desejos da nossa carne, contra o mundo, contra o maligno, porque nós estamos em guerra. Nós devemos fazer a vontade do Senhor. Muitas situações difíceis acontecem, mas lembre-se, os planos de Deus sempre dão certo. A estratégia que Deus deu aqui para Josué era incomum. Era inconcebível aos olhos de tanta gente. Para muitos, aquela estratégia não tinha nada a ver com nada. Se Josué tivesse reunido seus conselheiros militares, com certeza nenhum deles teria engendrado um plano desses. Dar 7 voltas em volta da cidade e na 7ª volta dar mais 7 voltas? Irmãos, para muitos isto era loucura.
Para muitos, esse plano faria sentido se Deus usasse de estratégias, o uso de armas, de escadas, de flechas, mas dar voltas, caminhando, tocar buzina, gritar no final. Porém, para nós que cremos em Deus, nós sabemos que podemos nos debruçar sobre a estratégia do céu que Ele manda para as nossas vidas. Então, faça como Josué, que seguiu à risca o plano de Deus para o povo. Deixe quem quiser duvidar, deixe quem quiser comentar, falar, zombar, faça a sua parte. Parece estranho, mas mantenha-se longe da aparência do mal. Parece estranho para muitos confiar em planos assim, mas confie. No final você será honrado por obedecer até o final da história. Deus se agrada sobremaneira quando nós obedecemos à estratégia que Ele nos dá. Mesmo quando nós não entendemos, obedecemos. E foi exatamente isso que aconteceu. Josué e o povo talvez não entendeu, mas obedeceu. E no final, as muralhas foram abaladas e caíram para a glória de Deus. E o povo saiu mais que vencedor, porque obedeceu. Então siga firme, conforme as suas forças. Deus tem uma estratégia para a tua vida, para essa situação, para o teu empreendimento, que ninguém talvez vai dar nada por ela. Talvez o profeta libere uma palavra para a sua vida e você diga, eu? De que jeito eu vou fazer isso? Mas Deus já tem tudo preparado para esse negócio dar certo, para esse relacionamento dar certo, para essas emoções serem curadas. Mas o que fará toda a diferença na sua vida é obedecer à estratégia que Deus te dá. Eu não sei o que você tem que obedecer para que as muralhas caiam, mas você sabe, então obedeça. Você está lutando em vitória e não pela vitória. É Deus que te dará. Assim como Deus tinha decretado para Josué a vitória de Israel, nós em Cristo não lutamos pela vitória, mas sim nós já somos mais que vencedores em todas as batalhas da nossa vida. Lutamos em vitória, de vitória em vitória, bênçãos sobre bênçãos. Estamos numa posição de vitória garantida, porque o nosso Cristo venceu o maligno, não só no deserto, mas também durante todo o seu ministério aqui na terra, na cruz e na ressurreição, para que eu e você tenhamos vida plena e abundante. Portanto, eu te digo neste momento, a palavra já foi liberada. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, minha irmã, as muralhas cairão, porque a vitória tem dono. A vitória tem hora marcada para acontecer. O que parece que não vai cair, cai. Como um muro ali em Jericó de aproximadamente 10 metros de altura, 6 de largura, quase 40 mil metros quadrados, a cidade intransponível de Jericó parece que nunca ia cair. E isso serve de exemplo para nós, que todas as vezes em que nós estivermos passando por situações que parecem intransponíveis, lembrar que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é que vai dar a estratégia para essas muralhas caírem. Essa muralha que você está enfrentando, que se transpôs no teu caminho, ela não é maior que o seu Deus? Infelizmente,
muitos se intimidam, recuam, se amedrontam, achando que não é possível superar um quadro de impossibilidades, mas só parece, porque não é. Assim como Deus foi com Josué, Ele quer nos ajudar a vencer também. Se essas muralhas não caírem, Deus nos faz passar por cima. Como disse o salmista no Salmo 18, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Aleluia! E nós sabemos que com Deus nada vira monotonia. Cada batalha que enfrentamos exige uma estratégia diferente. Veja que coisa mais interessante. Essa estratégia que Josué usou para vencer Jericó nunca mais foi usada para vencer outras cidades. Sabe por que isso acontece? Porque, em primeiro lugar, cada batalha exige uma estratégia diferente, uma postura diferente de nós, um posicionamento diferente. E o segundo motivo é que Deus quer nos ensinar a nunca deixarmos de pedir e consultar a Ele sobre os planos que Ele tem para nós em cada momento da nossa vida. Muitas vezes pensamos que já estamos tão bem, somos fortes, estamos por cima. Mas Deus quer que o consultemos, que o coloquemos em primeiro lugar em todas as nossas ações. Jamais, meu irmão, minha irmã, deixe de consultar a Deus em oração, em propósito, porque cada batalha exige uma estratégia diferente. Agora, uma coisa, meus irmãos, por favor, não seja você a muralha. A muralha era de Jericó e não de Josué. O problema não era Josué e o seu povo, era a muralha. A muralha era grande, porém, maior ainda que a muralha na nossa vida é a nossa desobediência a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não seja a sua maior muralha. Não seja você o impedimento de conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Não seja você o seu maior gigante. Sansão tinha muita força e capacidade para vencer, mas infelizmente ele mesmo foi o seu maior inimigo, porque desobedeceu a Deus. O maior problema é quando a muralha somos nós mesmos. Quando ela se chama Elaine, Maria, José, Pedro, Paulo, Clarice. Queridos, a obediência em Deus, ela derruba qualquer muralha. Josué, em sua obediência, ele se preocupou em cumprir minuciosamente todo o plano que o Senhor havia determinado para ele e para o povo. Josué sabia que o Senhor se agrada da obediência e que esta preocupação era agradar o coração de Deus e que realmente isso seja uma chave para eu e você alcançarmos os nossos propósitos e que a nossa vida seja dedicada em obedecer a Deus. A obediência derruba muralhas, a obediência faz transpor limites, tanto as de fora como as que existem em nosso interior. Muitas vezes ainda há muralhas em nosso interior. Achamos que não somos capazes, achamos que não podemos, ou há rancor, medo, dúvidas, incertezas, incredulidades, que são grandes muralhas que ainda estão dentro de nós. Mas a obediência em Deus faz arrancar toda e qualquer muralha que possa existir dentro ou fora de nós. A natureza das armas do crente não é terrena. Segundo Coríntios 10 nos diz, porque
todas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Nossas muralhas não caem quando lutamos com as armas da terra, com a nossa força, com a nossa carne. De nada adianta lutarmos com a nossa carne, achando que são os nossos dons ou habilidades. Você pode até sair vencedor de uma discussão, mas no mundo espiritual, as lutas que vencemos com as armas da terra são grandes derrotas. Vão ter consequências. Mas quando eu e você entendermos que as nossas armas são oração, palavra, consagração, nossas muralhas se tornam poeiras diante dos nossos olhos. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas, espirituais, que Deus já nos deu para vencer qualquer fortaleza diante de nós. Por isso, nunca se esqueça das montanhas que Ele já moveu para você. E acredite, Ele fará isso de novo.